Olá, meus amigos concurseiros, prestadores de concurso, que estão aí fazendo processos seletivos e vão precisar de conhecimentos de língua portuguesa para isso. Vamos pensar um pouquinho nas nossas primeiras aulas de português lá no ensino básico. Você deve lembrar da sua professora ou do seu professor falando palavras como sílabas, vogais, consoantes e algumas palavras que eram escritas com S, mas o S tinha som de Z. Estão lembrando disso? Então, essa aula de língua portuguesa é uma aula de fonologia. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre os fonemas. Eu sou o Denilson, sou professor de português e espero poder te ajudar a se dar bem em todos os seus objetivos que envolvam conhecimentos básicos de língua portuguesa. Se até o final desse vídeo você gostar do meu trabalho, por favor, curta, comente, compartilhe e considere se inscrever no canal, tá ok? Vamos começar! Antes de iniciarmos a matéria propriamente dita, vamos aprender o que é fonologia. Fonologia é o estudo dos sons da fala. A fonologia trata dos seguintes assuntos: dos fonemas, como eles se produzem, classificam e agrupam, da ortoépia, que é a pronúncia correta das palavras, da prosódia, que é a acentuação tônica das palavras, e da ortografia, que é a escrita correta das palavras. Pessoal, esse conteúdo é o conteúdo básico de língua portuguesa, é o começo de qualquer livro de gramática. E muitos concurseiros caem no erro de não darem atenção para esse conteúdo. Mas veja bem, se você vai escrever uma redação, é importante que você saiba escrever corretamente as palavras, separar as suas sílabas e tudo mais. Se você vai fazer uma prova escrita, podem cair questões envolvendo conhecimentos de fonemas ou conhecimentos até mesmo de ortoépia e prosódia. E na sua fala, você vai também denunciar o seu conhecimento de língua portuguesa, se você sabe pronunciar corretamente as palavras e se você sabe usar as palavras com a acentuação tônica correta, tudo bem? Então eu aconselho que você preste muita atenção nesse conteúdo que, embora seja inicial e básico para algumas pessoas, é muito importante para que a gente se dê bem ao longo dos nossos estudos, tá ok? Vamos lá então. Vamos pensar um pouco. O que surgiu primeiro na humanidade? A língua falada ou a língua escrita? Será que os homens da caverna primeiro aprenderam a escrever e depois inventaram os sons? Ou primeiro eles começaram a perceber que conseguiam produzir sons e a partir de então esses sons começaram a ter significado e aí com o passar do tempo eles perceberam que podiam registrar alguma representação desse som de maneira escrita? É claro que primeiro eles produziram sons, começaram a se comunicar, começaram a falar e muito depois eles começaram a escrever e a sistematizar de forma escrita alguma maneira de representar esses sons. Primeiro nós aprendemos a falar, nós aprendemos a produzir os sons da língua. Depois é que nós aprendemos a escrever. Quando nós somos alfabetizados, em casa a gente ouve o pai, a mãe e os mais velhos falando e nós vamos aprendendo a reproduzir esses sons. Depois, quando vamos para a escola, é que nós começamos a aprender como registrar por escrito o nosso idioma. Assim, é muito importante que toda língua que a gente for estudar, seja o português, seja um idioma estrangeiro, que a gente primeiro comece a considerar os sons daquele idioma. Segundo, todas as línguas do mundo possuem os mesmos sons? Quando você ouve um estrangeiro falando, pela sonoridade da fala do estrangeiro, você percebe se ele é inglês, ou se ele é alemão, ou se ele está falando uma língua asiática, ou até uma língua que você nunca tinha ouvido até então? Pois é, as línguas do mundo têm sons diferentes. Agora, considerando apenas os sons de algumas palavras portuguesas, qual a diferença entre os seguintes pares de palavras? Asa, casa. Você consegue perceber uma diferença sonora entre as palavras asa e casa?
Temos apenas o acréscimo de um único som na segunda palavra, o som k. Asa, casa. Agora considerando o seguinte par de palavras, bata, lata. Qual é o único som que é diferente da primeira palavra para a segunda palavra? Aqui temos a substituição do som b por l no início das palavras. Bata, b, lata, l. E agora temos o par mata, mato. Você consegue perceber qual é o único som que difere de uma palavra para outra? Substituímos o som a do final da palavra mata pelo som o no final da palavra mato. Você conseguiu perceber que apenas uma alteração sonora fez a diferença entre esses pares de palavras? E aí, como será que se chama esse som? K, b, l, a, o. Se você respondeu que esse som se chama fonema, parabéns, você está certo. Cada um desses sonzinhos que a gente produziu aí são os fonemas. Agora, considerando outras palavras, vamos perceber outras coisas diferentes. Temos o par de palavras sapo, rosa. Percebam que sapo é escrito com a letra S e rosa também possui a letra S aí na sua formação escrita. Porém, essa mesma letra S representa fonemas diferentes. Em sapo, ele representa o fonema S. Em rosa, ele representa o fonema Z. Agora temos o par de palavras jato e gelo. São duas letras diferentes, hein, pessoal? A letra J e a letra G. Mas tente reparar no som que essas letras estão representando. Jato, gelo, J. Letras diferentes, como no nosso exemplo J e G, podem representar o mesmo fonema em palavras distintas. Por exemplo, aqui, o fonema J. Novamente, você percebeu que em português não existe uma relação única entre letras e sons? Ou seja, a mesma letra pode representar fonemas diferentes e o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes em diferentes palavras. Isso é uma característica da nossa língua. Agora vamos fazer algumas considerações baseadas em frases. Eu fui à sede da empresa. Quero água, pois estou com muita sede. Consegue perceber uma coisa meio estranha? Sede e sede são escritas do mesmo jeito, mas a pronúncia é ligeiramente diferente. Qual é o fonema que é diferente da palavra sede para a palavra sede? Temos o fonema E na palavra sede e temos o fonema E na palavra sede. Podemos perceber que a mesma escrita representa sons diferentes nesse caso. Agora considere outro par de frases. Comprei uma cesta de flores. A atleta foi a sexta colocada na corrida. Cesta de flores, sexta colocada. Ué, a escrita é completamente diferente, mas os fonemas são exatamente os mesmos, pessoal. Isso quer dizer que escritas diferentes podem representar os mesmos sons em português. Novamente, você conseguiu perceber que em português não existe uma relação única entre letras e sons? É importante que você comece a notar isso quando estiver falando ou ouvindo alguém falar com você. Agora vamos para alguns conceitos. O primeiro conceito é o fonema. Fonema é a menor unidade sonora da fala. Ou seja, fonema é aquilo que a gente fala, são os sons que pertencem à nossa língua.
Letra são sinais gráficos, ou seja, que nós escrevemos, que representam a fala. Fonemas são sons e letras são símbolos escritos. Não são a mesma coisa, tudo bem? Na nossa aula, você vai perceber que eu uso alguns símbolos entre barras. O que estiver entre barras é a representação dos fonemas, ou seja, a representação dos sons, e não das letras. Muito importante que você comece a prestar atenção nisso a partir de agora, tudo bem? Por exemplo, temos a palavra exato, e entre barras temos o fonema Z. Agora temos a palavra caixa, e entre barras temos o fonema Sh. Por último, temos a palavra externo, e entre barras o fonema S. Nos três exemplos, há a ocorrência da letra X. Letra é aquilo que eu escrevo. Porém, essa mesma letra, em cada uma dessas palavras, representou um fonema diferente. Os fonemas Z em exato, Sh em caixa e S em externo. Letras são coisas escritas, fonemas são os sons de uma língua. Na nossa língua, nós usamos o alfabeto para fazer a representação dos fonemas. Então, na escrita da língua portuguesa, os fonemas são representados por sinais gráficos, ou seja, escritos, que são as letras. E o conjunto das nossas letras é chamado de alfabeto. Tem gente que chama de ABC, abecedário, mas o nome que a gramática dá a esse conjunto de letras é alfabeto, tá ok, pessoal? E o alfabeto português é composto por 26 letras, que vão de A a Z, passando pelas letras K, W e Y. Essas três letras também fazem parte do nosso alfabeto. Porém, o uso delas é apenas em abreviaturas ou em palavras estrangeiras. Palavras de origem portuguesa não são escritas nem com K, nem com W e nem com Y, tudo bem? Então percebam, a abreviatura KM é a abreviatura da palavra quilômetro, que é escrita com QU. A abreviatura YD é a abreviatura da palavra jarda, que é uma medida de origem norte-americana ou inglesa. E a palavra Washington, que é o nome da capital dos Estados Unidos, ela é escrita com W, ela tem a sequência SH, que não faz parte da nossa sequência de língua portuguesa. Então, ela é uma palavra estrangeira. Ela não tem uma palavra correspondente em língua portuguesa. Só nesses casos é que as letras K, W e Y podem ser usadas, tudo bem? E agora vamos partir para a classificação dos fonemas. Lembrando que os fonemas é aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente escreve. É aquilo que a gente fala, isso aí. Então, os sons da nossa língua, eles podem ser de três tipos. Os fonemas da língua portuguesa são classificados em vogais, consoantes e semivogais. Vogais são sons produzidos livremente, sem ruídos, ou seja, quando a coluna de ar que sai dos nossos pulmões sai de nossas bocas sem encontrar nenhum obstáculo, nós estamos produzindo um som chamado vogal. Esse som pode ser oral, saindo totalmente pela boca, ou ele pode ser um som nasal, quando parte do fluxo de ar sai pelo nariz. Então temos vogais orais e nasais. Alguns exemplos de vogais: A, E, I, O, U. Essas vogais são orais. On. Essas vogais são nasais. Percebam que para produzir esse som, a coluna de ar que sai do meu pulmão sai da minha boca, ou em parte pela boca, em parte pelo nariz, mas ela não bate em nenhum obstáculo, ela sai livremente, sem ruídos.
Já os fonemas, que chamamos de consoantes, são ruídos produzidos quando alguns obstáculos, por exemplo, os lábios, os dentes, a língua, o palato, que é o céu da boca, oferecem resistência à saída de ar. Como assim, Denilson? Entendi isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos pronunciar o fonema B. Pode falar alto aí, eu sei que se tiver alguém assistindo você, vendo esse vídeo, vai te achar maluco, mas você tem que fazer esse exercício para entender o que eu quero dizer, tudo bem? Vamos lá? B. Perceba que para produzir esse som, o ar que sai dos seus pulmões vem subindo pela traqueia, preenche a boca, mas antes de sair da boca, os seus dois lábios, superior e inferior, se encontram, oferecem uma pequena resistência a essa saída de ar e depois o som explode, fazendo o som B. Por isso que a consoante B é chamada de bilabial, porque nós usamos os dois lábios para produzir esse som. Agora vamos pronunciar essa próxima consoante aí, que é a consoante T. Vamos falar novamente? T. Em câmera lenta. T. A ponta da sua língua encostou nos dentes de cima, oferecendo resistência à saída do ar da sua boca. Por isso que a consoante T é uma consoante linguodental. Não precisa gravar esse nome não, tá, galera? É só para você perceber que vogal é um som produzido livremente. Já a consoante encontra um certo obstáculo para sair da boca. Então esse som ele é mais um ruído, tudo bem? Vamos para a próxima consoante, que é a consoante P. Novamente em câmera lenta, exercício de maluco. P. A consoante P é produzida quando o lábio inferior encosta nos dentes superiores, oferecendo certa resistência à saída do ar. Por isso ela é chamada de fricativa. P. E por último, a consoante S. Percebe que o ar que está saindo da sua boca, ele precisa passar pelos dentes, ó. S. Por isso que a consoante S é chamada de consoante interdental, porque o ar passa no meio dos dentes. S. Beleza, pessoal? Então, até aqui, nós já temos dois tipos de fonemas, que são as vogais, que são os sons que nós produzimos com o ar saindo livremente da boca, pode ser totalmente pela boca, pode ser em parte pelo nariz. E nós temos as consoantes, que são ruídos que nós produzimos oferecendo resistência à saída do ar, com os nossos dentes, com a língua, com os lábios, com o céu da boca, etc. E aí, por último, temos as semivogais. Opa, Denilson, vogal e semivogal não é a mesma coisa? Não. E nós vamos entender por quê. Semivogais são sons parecidos com as vogais. Eles são produzidos de forma livre, sem ruídos. Só que na língua portuguesa nós temos apenas duas semivogais, que são os fonemas I e U. E eles são falados assim baixinho mesmo, tá, pessoal? I, U. Por que eu estou pronunciando esses fonemas de uma maneira mais baixinha, mais fraca? Porque eles ocorrem junto com uma vogal, formando com essa vogal uma sílaba. Então, sempre que eu tiver o som de I ou o som de U junto com uma vogal, esse I e esse U não são vogais. Eles são mais fracos que as vogais, então eles são semivogais. Antes de continuarmos, preste muita atenção. A palavra urubu, quando separada em sílabas, fica assim: u-ru-bu. Percebam que na primeira sílaba, U tem apenas a vogal U. Então eu posso, na língua portuguesa, ter sílabas formadas apenas com vogais. Tudo bem. Agora, na palavra cacto, quando eu separo em sílabas, cacto.
Notem a análise fonética. Na primeira sílaba, nós temos a consoante K, depois a vogal A, depois novamente a consoante K. E na outra sílaba, temos a consoante T, seguida da vogal U. Legal, ficou uma sílaba com uma consoante muda aí, né? Porque depois dela não tem nenhuma vogal. Mas percebam que ela não ficou sozinha na sílaba. Ela ficou junto com a vogal que veio antes dela. Não existe em português sílaba apenas com consoante, pessoal. Eu posso ter sílaba só com vogal, mas eu não posso ter sílaba só com consoante. Tudo bem? E aí eu tenho a palavra ameaça. Na primeira sílaba, A, tem só a vogal A. Na segunda sílaba, me, nós temos a consoante M e a vogal E. Na terceira sílaba, temos a vogal A. E na quarta e última sílaba, temos a consoante S, seguida da vogal A. Na língua portuguesa, em cada sílaba, pode haver uma vogal apenas. Eu não tenho sílaba com duas vogais em português. Tudo bem? Agora temos a palavra lima e temos a palavra fumo. Note que na primeira sílaba de lima, na sílaba li, temos a consoante L, seguida da vogal I. E na primeira sílaba de fumo, fu, temos a vogal temos a consoante seguida da vogal U. Nesses casos, I e U são vogais, porque elas são a base das sílabas. Agora temos a palavra cauda. Separamos em sílabas, cauda. Vamos olhar a primeira sílaba dessa palavra, cal. Eu acabei de falar para vocês que na língua portuguesa só pode haver uma vogal por sílaba. E aí temos a letra A e a letra U na primeira vogal. Porém, na análise fonética, nós vamos dizer o seguinte. Temos a consoante K, seguida da vogal A e da semivogal U. Cauda. Perceba que o U ele é pronunciado mais fraco que o A, então ele não é vogal. Ele é uma semivogal. E na palavra coisa, separando em sílabas, coisa. Na primeira sílaba, coi, nós temos a consoante K, seguida da vogal O e da semivogal I. Perceba que o I é pronunciado mais fraco que o O. Coisa. Então, novamente, não tem duas vogais aí, hein? Temos a vogal O, seguida da semivogal I. Como só pode haver uma vogal na sílaba, neste caso aqui, cauda e coisa, os fonemas I e U são semivogais, pois eles acompanham uma vogal. Agora temos a palavra rádio. Separando em sílaba, rádio. E aí, fazendo análise fonética, rádio. Semivogal I, vogal O, sem problema nenhum. E aí temos a palavra óleo. Separando em sílabas, óleo. Mas dá uma reparada aí na análise fonética. O, que é uma vogal na primeira sílaba, sozinha, tudo bem. Pode ter sílaba só com vogal? Pode, sem problema. Agora, olha a segunda e última sílaba. Lho. Eu escrevo óleo com E, mas eu não falo óleo, eu falo óleo. Então, a letra E representou a semivogal I. A semivogal I, portanto, pode ser representada tanto pela letra E quanto pela letra I. Cuidado, pessoal! Fonologia não é o estudo do que eu escrevo, mas é o estudo dos sons, é o estudo do que eu falo. E eu não falo óleo, eu falo óleo. Tudo bem? Agora temos a palavra água.
Guá. Na primeira sílaba tem a vogal A, tranquilo. Aí na segunda sílaba temos a consoante G, a semivogal U e a vogal A. Guá. A gente percebe que o A é muito mais forte que o U. Então o A é vogal e o U é semivogal. E aí temos a palavra mágoa. Separando em sílabas, mágoa. Agora, vendo a análise fonética, a gente nota que na última sílaba o som é igual. Água, mágoa. Partimos da consoante G para a semivogal U para a vogal A. Guá. A semivogal U pode ser representada tanto pela letra O quanto pela letra U. Novamente, pessoal, estamos estudando os sons da língua portuguesa. Ainda não estamos estudando a escrita. A escrita é uma base para que a gente possa pensar nos sons, mas vocês têm que começar a pensar nos fonemas que vocês estão pronunciando e ouvindo, tudo bem? Então, novamente, o I e o U, eles são vogais quando são a base da sílaba. Agora, quando eles acompanham outra vogal, então eles são semivogais, porque eles são pronunciados de maneira mais fraca. E essas semivogais I e U, elas podem ser tanto representadas pelas letras E e I, no caso da semivogal I, quanto pelas letras O e U, no caso da semivogal U. Para baixar o nível de desespero, fica uma grande dica. Observe esse triângulozinho aí. O A está na ponta, o E e o O estão no meio, o I e o U estão no fundo, na base do triângulo. Esse triângulo representa a sua língua. É dessa maneira que as vogais são produzidas quando a gente fala. O som da vogal A, ele se apoia muito lá na ponta da língua. O som das vogais E e O e também das vogais E e O se apoiam mais no meio da língua. E o som das vogais I e U se apoiam mais no fundo da língua. E aí fica a grande dica para vocês não errarem nenhuma questão de concurso. A letra A sempre vai representar um som de vogal. Então, A é sempre vogal. Guardou isso? Beleza. E O, as letras, não está entre barra, é letra, hein? As letras E e O, se elas estiverem sozinhas nas sílabas, elas vão representar um som de vogal. A letra E pode representar a vogal E, a vogal E e a vogal EM. A letra O pode representar as vogais O e ON. Beleza? Se elas estiverem sozinhas na sílaba, elas são vogais. E se lá na minha separação silábica, o E ou o O vierem acompanhados do A? Bem, como o A é sempre vogal, o E e o O, se vierem acompanhados do A, por sua vez, vão representar as semivogais I e U. E se eles vierem juntos, na mesma sílaba, E e O? Aí vai depender de qual vogal está sendo pronunciada com mais força. Se for a vogal E, o O é a semivogal U. Se for a vogal O ou O, aí temos a semivogal I. Tudo bem? De novo, a letra A sempre representa a vogal. A, an, isso é sempre vogal. As letras E e U, se na separação silábica elas ficarem junto de A, elas vão representar as semivogais I e U. Se elas não estiverem junto do A, elas podem representar vogais. E se elas estiverem juntas na mesma sílaba, vai depender de qual é a pronúncia mais forte. E aí vamos para a base do triângulo, I e U. O I e o U podem representar vogais, se estiverem sozinhos nas sílabas. Se eles estiverem acompanhando o E, o O ou o A, aí eles vão representar as semivogais I e U, porque eles vão ter o som mais fraco. E se eles ocorrerem juntos na mesma sílaba, I e U, aí vai depender da intensidade de qual é pronunciado com mais força. Um vai ser vogal e outro vai ser semivogal. Beleza, pessoal? Recapitulando, A sempre vogal, E e U perto de A, semivogais. Perto de I e U são vogais.
I e U, perto das demais, são semivogais. Isolados, são vogais. E os que estiverem aí no mesmo nível, aí vai depender da intensidade com qual são pronunciados. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Um lembretezinho antes de continuarmos a aula. Fonemas são sons da língua, letras, representações escritas desses sons, e os fonemas são classificados em 3 tipos: vogais, consoantes e semivogais. Agora, nós vamos aprender 3 conteúdos novos, 3 conceitos novos, que são cobrados em concursos, que são os encontros vocálicos, os encontros consonantais e os dígrafos. Respira, inspira, não pira, e vamos lá. Encontros vocálicos. Pensa nesse nome. Encontros vocálicos. Eu vou ter o encontro de sons vocálicos. Observe as seguintes palavras: sábio, Uruguai, moeda. Na linha de baixo temos a separação silábica: sábio, Uruguai, moeda. No primeiro caso, as letras I e O ficaram na mesma sílaba. Então, nós temos a semivogal I seguida da vogal O, sábio. No segundo caso, Uruguai, temos o encontro das letras U, A e I. Como o A é sempre vogal e eu só posso ter uma vogal na sílaba, automaticamente U e I são as semivogais. E moeda. Quando eu separo em sílabas, o O e o E ficaram em sílabas diferentes. Então eu sei que O e E são vogais, porque cada uma delas ficou numa sílaba diferente. Moeda, tanto que elas são pronunciadas com a mesma intensidade. São os encontros vocálicos, pessoal. Encontros vocálicos ocorrem quando sons vocálicos, ou seja, vogais e semivogais, se sucedem na mesma palavra, ou na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes. E aí os encontros vocálicos eles podem ser classificados de 3 maneiras: ditongos, tritongos ou hiatos. Eu tenho certeza que você está lembrando das suas primeiras aulas de português lá no ensino básico. Vamos então ver o que são ditongos, tritongos e hiatos. Ditongo. Na mesma sílaba eu posso ter uma vogal seguida de semivogal, ou o contrário, eu posso ter uma vogal seguida de vogal. Por exemplo, pacho, eu tenho a semivogal I seguida da vogal O na mesma sílaba. Isso é um ditongo. Mingau. Na sílaba gal, eu temos a vogal. Eu temos é ótimo, né? Desculpa aí, galera. Nós temos a vogal A seguida da semivogal U. No tritongo, eu tenho uma ordem fixa, que é a semivogal seguida da vogal e depois a semivogal. Na palavra quais, eu tenho a vogal A, e aí de cada lado dela, né, eu tenho uma semivogal. A semivogal U, seguido da vogal A, e depois a semivogal I. Saguão, eu tenho novamente aí a vogal no meio, né, só que aí a vogal está nasalizada, hein? E aí, de um lado eu tenho a semivogal U, e do outro lado eu tenho a semivogal U também, saguão. Só que aí ela está representada pela letra A, mas perceba que na pronúncia é a semivogal U também. E o hiato? Galera, a palavra hiato significa separação. Guarda isso. Hiato significa separação. Como é um encontro de vogal e vogal, elas acabam ficando em sílabas diferentes. Olha lá. Pessoa, saúde. Uma vogal para cada sílaba, ficou separadinho, hiato. Vamos falar sobre os ditongos. Lembrando que ditongo é a ocorrência na mesma sílaba de uma vogal seguida de uma semivogal, ou o contrário, de uma semivogal seguida de vogal. Os ditongos podem ser classificados como ditongos orais, quando a vogal é oral. Exemplos: pai, pouco, jeito, etc. Mas os ditongos podem ser nasais também, quando a vogal é nasal. E aí eu posso nasalizar a vogal com o uso do tio
ou com o uso da letra M e da letra N. Então, olha lá, mãe, pão, muito, etc. Temos as vogais crescentes, crescente, do menor para o maior, ou seja, da semivogal para a vogal. Gênio, pátria, quatro, quatro, quatro. Semivogal U seguido da vogal A. E os ditongos decrescentes? Vamos do mais forte para o mais fraco, ou seja, da vogal para a semivogal. Pauta, meu, coisa. Vamos a alguns exemplos. Saudade. Separando em sílabas, saudade. Vamos analisar a primeira sílaba, sal. Temos o A e o U. O A é sempre vogal, logo o U é uma semivogal. Sal. Temos um ditongo oral decrescente. Já na palavra missão, temos a separação silábica missão. Na última sílaba, o A está nasalizado, an, seguido da semivogal U. Então, temos aí um ditongo nasal decrescente. Fátuo. Separando em sílabas, fátuo. Temos aí a semivogal U, seguida da vogal O. Então, se partimos do mais fraco para o mais forte, temos aí um ditongo crescente. E o mais forte que a vogal é oral. Então, temos um ditongo oral crescente. Já na palavra pinguim, na última sílaba, guim, temos a semivogal U, seguido da vogal nasal in. Então, temos um ditongo nasal crescente. Agora tem uma galera que vai fritar comigo aqui. Eu espero que vocês não fiquem com raiva. Não fui eu que inventei isso. Enfim, vamos falar do EM e do AM finais. Na escrita, essas duas letrinhas aí, EM e as duas letrinhas AM, representam ditongos nasais decrescentes. Só que não aparece a semivogal escrita. Denilson, não entendi. Deu um nó aqui. Vou correr, tomar um copo d'água, respirar fundo para tentar entender o que está acontecendo. Vamos lá ao exemplo para ficar mais claro. Temos a palavra bem. Temos apenas uma sílaba, bem. Notem a análise fonética da palavra. Nós temos a vogal nasal em, seguindo de uma semivogal i. Você fala bem. Você não fala bem. Não é inglês, é português. Então, se fala bem, temos um ditongo nasal decrescente. Por mais que ele não esteja escrito, mas ele é pronunciado. Outro exemplo. Contém. Na última sílaba, tem. Olha lá a análise fonética. Temos a vogal nasal em, seguido da semivogal i. Contém. Você não fala contém. É contém. Temos um ditongo nasal decrescente também. Na palavra vivem, mesma coisa na última sílaba. Vem. Temos a vogal nasal em, seguido da semivogal i. Vivem. E na palavra eram? Eram. Olha a análise fonética. Temos a vogal nasal an, seguida da semivogal u. Você não fala eram. Você fala eram. Tem aí um ditongo nasal decrescente. Falão. Última sílaba, lão. Temos aí a vogal nasal an, seguida da semivogal u. Ditongo nasal decrescente também. Lutaram. Na última sílaba, rão, temos aí a vogal nasal an, seguida da semivogal u. Lutaram. Eu sei que muita gente chegou à vida adulta sem aprender que isso são ditongos nasais decrescentes. E para isso, pessoal, eu sempre explico para os meus alunos que o nosso tempo e espaço escolar não dão tempo e nem condições para que todos os professores possam ensinar isso para os seus alunos.
Então, com certeza, isso aí passou batido para muita gente. Mas está lá na gramática portuguesa. Para quem quiser consultar, o meu livro de referência é a Mini Gramática do Segala. E esse conteúdo está disponível lá para quem quiser se certificar de que isso é um fato da nossa língua, né? Basta a gente pensar no som que a gente pronuncia. Tudo bem? Agora passando para os tritongos. Tritongo é mais tranquilo, né? Porque ele tem uma sequência fixa, né? Semivogal, vogal e depois uma semivogal. Só que o tritongo ele também tem uma classificação que é mais simplesinha que a do ditongo. Os tritongos podem ser orais ou nasais. Oral quando a vogal é oral, como nas palavras iguais, averiguou e Paraguai. E nasal quando a vogal é nasal, como nas palavras quão, saguão, saguões, etc. Então, olha lá, arguiu. Separando em sílabas, arguiu. Nós temos a vogal I e de cada lado temos a semivogal U. Portanto, temos um tritongo oral. Agora, em saguões, nós temos a vogal ON, que é uma vogal nasal. De um lado temos a semivogal U e do outro lado temos a semivogal I. Saguões. Então, temos o tritongo nasal. Beleza? Tritongo é mais simples. Semivogal, vogal e semivogal. Ele pode ser um tritongo oral ou um tritongo nasal. E o hiato? Lembra o que significa a palavra hiato? Hiato significa separação. Então, vai ficar em sílabas diferentes. Como vai ficar em sílabas diferentes? Vai ser o encontro da vogal com outra vogal. Então, como é o encontro de duas vogais, elas são pronunciadas em sílabas diferentes, porém, uma seguida da outra. Alguns exemplos. Faísca, aorta, lagoa, cruel, juízo, reatar. Uma grande dica, pessoal. Em português, quando você vir uma vogal duplicada na palavra, é hiato. Não temos vogais iguais na mesma sílaba. Então tá lá, reenvio. Esses dois Es aí formam um hiato. Por coincidência, o I e o O finais também formam um hiato. Voo, hiato, voo. Caatinga, esses dois As formam hiato. Sucuúba, Denilson, não sei o que é uma sucuúba, não sei se eu tenho em casa, não sei se tem na minha cidade. Não interessa, querido, não interessa, querida. São duas vogais iguais aí duplicadas, U e U, é hiato. Depois você pesquisa o que é uma sucuúba. Eu acho que é uma árvore, mas eu não tenho certeza. Fica aí para você pesquisar e depois você me fala nos comentários. Gente, fica a dica. Vogal duplicada é hiato. Hiato significa separação. Agora, tem gente que vai querer também torcer o pescoço do professor, achando que eu inventei isso aqui, mas isso aqui faz parte da língua portuguesa também, galera. Vamos com calma. Os grupos IA, IE, IO, UA, UE, UO, no final das palavras e quando eles são átonos. Eles podem ser seguidos ou não de S nesse caso aqui. Eles podem ser tanto de tongos orais crescentes quanto hiatos, pois ambas as pronúncias existem no português. Denilson, não entendi. Vamos aos exemplos. História. Na hora de separar sílabas, eu posso separar história, de tongo oral crescente, ou história, hiato. As duas formas estão certas. Série. Quando eu separo em sílabas, eu posso separar desse jeito. Série, de tongo. Série, hiato. Pátio. Posso separar assim. Pátio. Ou então, pátio. As duas formas de separação silábica estão corretas. Árdua. Posso separar como ditongo, árdua. Ou como hiato, árdua. Tênue. Posso separar tênue ou tênue. As duas formas estão corretas. E por último, vácuo. Temos aí a separação com ditongo, vácuo.
ou a separação, como hiato, vácuo. Galera, não inventei, tá lá na gramática da língua portuguesa. Já vi aluno falando para mim, isso não cai na prova. Cai. Quer dizer, não vou nem afirmar que caia ou não, porque eu não conheço todas as provas que estão sendo elaboradas nesse momento. Mas pode cair? Pode. É correta tanto a separação como ditongo, quanto a separação como hiato nesse grupo de palavras? Ia, ie, iô, au, eu, o, finais átonos, com ou sem S? Ambas as separações silábicas estão corretas. Para os mais puristas, isso também está na gramática de língua portuguesa. Não só do Segala, né? Mas na norma gramatical brasileira, na NGB. Tudo bem? E aí, vamos fazer um exercício, porque eu sei que vocês querem se exercitar para passar na prova. Vamos lá, então. Relacione as colunas de acordo com os processos fonológicos. A seguir, assinale a sequência correta. Na primeira coluna, temos 1 ditongo crescente, 2 ditongo decrescente, 3 tritongo, 4 hiato. Na segunda coluna, temos as seguintes palavras: hiato, quanto, também, enxaguei. E aí temos as sequências nas letras A, B, C e D. Vou ficar aqui 5 segundos mudão, esperando que vocês pausem o vídeo para tentarem resolver sozinhos a questão. Beleza, pessoal? Vamos para a resolução? Bom, aqui é clássico, né? Uma questão se torna 4, porque a gente tem que acertar aí as 4 opções para depois formar a sequência correta. Então vamos lá. A palavra hiato, a separação silábica dela é assim: hiato. Vemos que tem uma vogal seguida de outra vogal e cada uma delas ficou em sílabas diferentes. Então temos um hiato na palavra hiato. Nossa, ocorreu uma metalinguística aqui. Sim, e isso no concurso pode confundir qualquer pessoa. Então vá com calma, a palavra hiato apresenta um hiato. Olha que legal. Quanto. Na primeira sílaba, quan, temos a semivogal U e temos a vogal nasal an. Então temos uma semivogal seguida de vogal. Ditongo crescente, partiu do mais fraco para o mais forte. Também, Denilson, não estou vendo nada aí na última sílaba em que você sublinhou. Respira fundo e vamos lá. Temos aí a vogal nasal E, seguido da semivogal I, em. Então isso aí é um ditongo nasal decrescente. Se você esqueceu disso aí, volta um pouquinho na aula, eu falei disso há poucos minutos atrás. E na palavra enxaguei, wei, temos aí a semivogal U, depois a vogal E, depois a semivogal I. Ou seja, temos um tritongo. 4, 1, 2, 3, alternativa B. Bravo para vocês, vamos lá. Vamos lá agora resolver uma questão de concurso, pessoal. Nas palavras gratuito, notem essa pronúncia, gratuito, gratuito, podia, quadra, meeiro e Uruguai, a respectivamente. Alternativa A, ditongo crescente, hiato, ditongo decrescente, tritongo hiato. Alternativa B, ditongo decrescente, ditongo crescente, tritongo, tritongo e hiato. Alternativa C, ditongo decrescente, hiato, ditongo crescente, hiato e tritongo. E alternativa D, hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato e tritongo. Aqui, pessoal, eu vou dar 5 segundos para você pausar o vídeo também. Pega papel e caneta, tenta resolver a questão com calma, faz a análise fonética começando pela separação silábica e depois pela análise dos fonemas, e aí vai para a eliminação. Claro, se você quiser treinar a título aí de aperfeiçoar o seu conhecimento, analisa tudo também, tudo é válido, tudo bem? Pausa para a resolução. Vamos para a resolução então, galera. Palavra gratuito.
O U é mais forte que o I. Quem fala gratuito está falando errado. Não é gratuito, é gratuito. É um ditongo decrescente. Podia, hiato, claro. Aí não tem muito o que se confundir. Quadra. Partimos da semivogal U para a vogal A, ditongo crescente. Meeiro, aqui mora o veneno da questão. Porque entre o E e o E, que são vogais duplicadas, e eu dei essa dica há poucos minutos, vogais duplicadas é hiato. Então, entre o E e o E tem o hiato. Mas na segunda sílaba EI, nós temos um ditongo decrescente. Então, poderia ocorrer aí ambos os fenômenos fonológicos nas alternativas. Então, tomem cuidado aqui. Aqui, eu acredito que quem formulou a questão pôs um certo veneno aí. E por último, Uruguai. Pô, pessoal, Uruguai, tritongo, né? Tinha até no nosso exemplo da aula lá. Então, sequência correta, alternativa C, ditongo decrescente, hiato, ditongo crescente, hiato, ele não considerou o segundo fenômeno na palavra meeiro, que seria um ditongo decrescente, e Uruguai, que é um tritongo. Tudo bem? Essa questão de concurso aqui é só para vocês darem uma respirada, tranquilo. É aquela questão na prova que você não pode errar. Você só vai errar se você tiver preguicinha de separar sílabas. E separação de sílabas, pessoal, é com hífen. Não é com barrinha, não é com tracejado, é com hífen. Então, separem as sílabas, façam o exercício e respondam certo. 5 segundões para vocês aí. Vamos à resolução. Unha, não tem nenhum encontro consonante, desculpa, não tem nenhum encontro vocálico. Tesouro, na segunda sílaba, ou temos um ditongo oral decrescente. Saída, temos o hiato. E caixa, temos um ditongo oral decrescente, da vogal A para a semivogal I. O que ele está pedindo? A, hiato, em, alternativa C, saída. Essa aí não pode errar depois dessa aula do Denilson, hein? Pelo amor de Deus. E agora vamos para um outro conceito, que são os encontros consonantais. Pensa nessa expressão, encontro consonantal. É o encontro de sons consonantais. Então, observe as seguintes palavras. Bloco, creme, obstáculo. Separando em sílabas. Bloco, creme, obstáculo. Percebe que no som dessas palavras, nós temos dois ou mais sons consonânticos sucedendo-se na mesma palavra, alguns da mesma sílaba e outros em sílabas diferentes. Isso é um encontro consonantal. Isso aí é fácil, é tranquilo, vocês vão tirar de letra. Nós temos os encontros consonantais inseparáveis, que ocorrem na mesma sílaba, como nos exemplos clima, flores, duplo, represa e letra. E temos os encontros consonantais separáveis, que ocorrem em sílabas diferentes, como advento, obtuso, apto, sucção e étnico. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. É um erro de pronúncia falar essas palavras desse jeito. Advento, obtuso, apto, sucção, étnico. É um erro de pronúncia, porque essas consoantes, elas são mudas. Elas não estão acompanhadas de vogal depois delas. Então, elas têm que ser pronunciadas de uma maneira branda. Advento, obtuso, apto, sucção, étnico. Esses são os encontros consonantais em sílabas diferentes. Tudo bem? E agora, nosso último conceito de hoje, que são os dígrafos. Observe as seguintes palavras. Chapa, murro, tampa e vento.
Fiz aí a separação silábica, porque sempre que for uma questão de análise fonética, você vai começar com a separação silábica, e separação silábica é com hífen. Olha lá, chapa, murro, tampa, vento. Agora eu vou fazer a análise fonética de cada uma dessas palavras. Na palavra chapa, eu tenho na primeira sílaba a letra C e a letra H representando um único fonema, fonema Sh, que é uma consoante. Duas letras, um fonema consonantal. Na segunda palavra, murro, eu tenho aí as duas letras R representando um único fonema, que é o fonema R. Não tem som de R na primeira sílaba, hein? A gente separa lá na escrita os dois R's, mas olha lá a análise fonética. Murro. Duas letras representando um único fonema consonantal. Na palavra tampa, temos aí as letras A e M representando um único fonema, a vogal nasal AN. Duas letras, um fonema apenas. Notem que não tem encontro consonantal entre M e P, porque o M não tem som nessa palavra. O M está apenas anasalando a vogal A. AN, duas letras, um fonema vocálico nasal. É a mesma coisa que acontece na palavra vento. Eu tenho duas letras, E e N, representando um único fonema, que é a vogal nasal EN. Não tem encontro consonantal entre as letras N e T, porque o N também não tem som. Ele só está tornando a vogal nasal, EN. Então tem duas letras e um fonema vocálico nasal. Então o que são dígrafos? Dígrafo é o grupo de duas letras representando um só fonema. Os dígrafos vão ser classificados de acordo com o fonema que eles representam. Eles podem representar consoantes, e aí vão ser chamados de dígrafos consonantais, ou vogais, e eles vão ser chamados de dígrafos vocálicos. Vamos falar dos dígrafos consonantais. Eles representam sons de consoantes. Então, são duas letras representando uma consoante. As letras C e H, quando representam a consoante sh, como na palavra chapéu e cheio. As letras L e H, representando o fonema lh, que é uma consoante, como nas palavras pilha e galho. As letras N e H, representando a consoante nha, como nas palavras banho e ganhar. Os dois R's, representando a consoante R, como na palavra barro e erro. Os dois S's, representando a consoante S, como nas palavras asseio e passo. As letras G e U, antes das letras E e I, representando a consoante G, como nas palavras gueto e seguinte. As letras Q e U, também antes das letras E e I, representando a consoante K, como em leque e aquilo. As letras S e C, antes de E e I, representando a consoante S, como em descer e piscina. As letras S e C cedilha, antes das letras A e O, representando o fonema S, como em desça e cresço. E por último, as letras X e C, antes de E e I, representando a consoante S, como em exceção e excitar. Esses são os dígrafos consonantais da língua portuguesa. Vamos agora ver os dígrafos vocálicos. Eles sempre representam vogais nasais. Eles ocorrem quando as letras M e N não têm som, quando elas apenas tornam a vogal anterior uma vogal nasal, como em tampa e santo, tempo e venda, limpo e linda, ombro e sonda, jejum e mundo. Muita atenção com algumas palavrinhas que podem cair nas provas, pessoal. Veja as palavras guiso
e sagui. Vou te dar a oportunidade para falar essas palavras em voz alta, hein? Separando em sílabas, guizo, sagui. E agora vamos fazer a análise fonética. Na palavra guizo, as letras G e U, elas formam a consoante G. Só tem o som de G e de I. Gui. E isso aí é um dígrafo consonantal. Agora, na palavra sagui, as letras G e U, elas não formam apenas um fonema, porque tem o som do U aí, né? Então aí nós não temos dígrafo. O que tem aí, na verdade, é um ditongo oral crescente, partindo da semivogal U para a vogal I. E o G e o U não formam dígrafo. Então, na palavra guizo, G e U formam dígrafo. Na palavra sagui, G e U não formam dígrafo. Outro exemplo, carta e canta. Vai ter aquele cara ou aquela menina que lá no concurso eles falam assim, fonologia é fácil, encontro consonantal é o encontro das consoantes. Aí em carta tem a consoante R e T, e em canta tem a consoante N e T. Meu Deus, essa pessoa está cometendo suicídio durante a prova. Para que isso? Sem preguicinha, o que a gente faz? Separa sílabas. Carta, canta. Depois a gente faz a análise fonética. Carta. Na palavra carta, eu tenho o som de R seguido do som de T. Como esses sons são duas consoantes e são pronunciados um depois do outro, aqui eu tenho encontro consonantal, tranquilo. Agora, na palavra canta, eu tenho a letra A e a letra N formando a vogal nasal AN. Então, não vai ter encontro consonantal entre N e T, porque N não tem som. O que ele está fazendo nessa palavra? Ele está nasalizando a vogal A, que vai ser pronunciada AN. Só isso. Tanto que aqui em canta eu tenho 5 letras, mas eu só tenho 4 fonemas. Então, há encontro consonantal na palavra carta, mas a N forma um dígrafo na palavra canta, portanto não há encontro consonantal. E você, meu caro amigo, você, minha cara amiga, precisarão ter muita tranquilidade no dia do concurso, no dia da prova, para fazer esse tipo de análise. E detalhe, essa análise vai ter que ser feita em silêncio. Então a hora de treinar é agora. Pareça maluco para os seus vizinhos, pareça maluco para os seus familiares, mas estude fonologia. Isso aqui é a base de tudo que a gente vai estudar daqui em diante em língua portuguesa, tudo bem? Algumas considerações finais aí sobre encontros consonantais e dígrafos. Primeiro, em palavras em que as duas letras são pronunciadas, os grupos GU, QU, SC e XC não são dígrafos. Como dígrafos são duas letras representando um fonema só, se eu tiver uma palavra em que eu separar as sílabas e essas letras representarem dois sons, então já não é dígrafo. Tudo bem? Olha os exemplos. Aguado, aguentar, aquático, frequente, escada, exclamar. Se você tiver dúvida, manda um e-mail. Eu coloquei lá no início da aula o meu contato. Põe um comentário. Manda pensamentos positivos, faz sinal de fumaça, me invoca no além. Mas vamos tirar essas dúvidas e aproveitar para fazer todo tipo de revisão agora, tá, pessoal? Consulte sua gramática de preferência, faça separações silábicas, faça análises fonéticas para você treinar isso para o dia da prova, beleza? Segunda coisa, dígrafo não é encontro consonantal. Dígrafos são duas letras representando um fonema apenas. No encontro consonantal, tem a pronúncia de dois ou mais fonemas consonantais na mesma palavra. Então não confunda dígrafo e encontro consonantal. Ficou com dúvida? Volta um pouquinho na aula, dá uma revisada, depois pega a sua gramática de preferência, dá uma estudada, depois vai lá na internet, faz uma lista de exercício até você perceber que o conceito ficou bem sedimentado na sua cabeça. E aí vamos para os exercícios finais da nossa aula. Primeiro exercício. Assinale a alternativa em que não há encontro consonantal.
Tem gente que cai nesse tipo de questão porque a questão é curta, ele quer resolver rápido e ele esquece que no meio do enunciado tem a palavra não. Então, ele não quer a alternativa que tem encontro consonantal. Cuidado! Olha lá. Ignição, condição, excomunhão, advocacia. Como que a gente resolve isso? Simples. Separo as sílabas. Ignição. Faço análise fonética. Ignição. Vejo que tem a consoante G seguida da consoante N. Então, tem encontro consonantal. Aí vamos para B, condição. Separo as sílabas, condição. Faço análise fonética e vejo que na primeira sílaba da palavra, com, a letra N não tem som. Ela só anasalou a vogal O, que virou ON. Ou seja, tem um dígrafo vocálico, não tem encontro consonantal aí. Letra C, excomunhão. É aquele caso do XC, em que tanto o X, que tem som de S, e o C, que tem som de K, são pronunciados, excomunhão. Então, aqui tem encontro consonantal. E, por último, advocacia, que é aquele caso que você não fala mais advocacia, advogado, né? Você fala advocacia. Nós temos a consoante D, seguida da consoante V, advocacia. Então, temos encontro consonantal aqui também. Beleza, feitas as considerações, qual é a alternativa correta? É a alternativa B. Não há encontro consonantal em B, há apenas um dígrafo entre as letras O e N, formando o fonema ON. Questão de concurso. Pessoal, isso aqui é para coroar a nossa aula de êxito. E eu vou dar 5 segundos, eu não vou ler o enunciado de primeira, eu vou deixar para você ler esse enunciado e peço que você tente resolver essa questão, porque aqui essa questão foi formulada aí pela FAEPSU, né? Uma prova de prefeitura aí que todo mundo fala, a prova de prefeitura é fácil, mas eu tenho certeza que quem não passou nessa prova por causa de uma questão que envolvia análise fonética deve estar se mordendo de raiva até hoje. Então vai lá, dá pausa no vídeo, papel e caneta, deixa a preguiça de lado e vamos tentar resolver essa questão. Bom, tenho certeza que você conseguiu resolver a questão aí e percebeu que essa questão envolve tudo que a gente comentou nessa aula. Então vamos lá. Analise as palavras abaixo quanto à presença de encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. E aí temos as palavras quaisquer, glicose, mosquito, gravidade, piscina. Aliás, eu falei errado, não é piscina, é piscina mesmo. Sobre essas palavras, é correto afirmar a presença de tritongo e ditongo na palavra quaisquer. B. Há um exemplo de ditongo e 2 dígrafos. C. Glicose e gravidade contém dígrafos. D. Apenas a palavra mosquito é exemplo de encontro consonantal. E E. Nenhuma delas apresenta hiato ou ditongo. Vamos à resolução. Beleza, pessoal? Eu fiz uma resolução bem extensa, bem tranquila, para que a gente possa aproveitá-la como uma retomada de tudo que a gente viu nessa aula, tudo bem? Quaisquer, separação silábica. Quaisquer, análise fonética. E aí o que aparece a partir da minha separação e da minha análise? Aparece um tritongo na primeira sílaba, um encontro consonantal entre a primeira e a segunda sílaba, e aparece um dígrafo na última sílaba, onde as letras Q e U representam o fonema K, duas letras um fonema, dígrafo. Glicose, separação silábica. Glicose, análise fonética. Na primeira sílaba, gli, eu tenho a consoante G seguida da consoante L. Isso é um encontro consonantal. Mosquito, sílabas separadas. Mosquito, fonemas analisados. O que temos aí em mosquito? Temos um encontro consonantal entre a consoante seguida da consoante K. Olha lá na análise fonética, hein? Encontro consonantal. Mas na sílaba do meio, nós temos um dígrafo, porque as letras Q e U
formam o fonema K. Duas letras, um fonema, dígrafo. Gravidade. Palavrinha grande, 4 sílabas, mas só tem um encontro consonantal na primeira sílaba. G, R. Piscina. Meu Deus, cuidado, não é piscina, é piscina. O S e o C estão formando apenas um fonema. O fonema S, porque eles estão ocorrendo diante da letra I. Então não tem dois sons, não é encontro consonantal. Tem um dígrafo aí, porque são duas letras formando um fonema. Então, sobre essas palavras é correto afirmar que: alternativa A, a presença de tritongo e ditongo na palavra quaisquer. Bom, na palavra quaisquer não tem ditongo, tem tritongo, encontro consonantal e dígrafo. Então, essa aí está errada. Na alternativa B, há um exemplo de ditongo e 2 dígrafos. Aí ele considerou o conjunto todo, por isso que eu fiz a análise fonética de tudo, tá, pessoal? Tem um exemplo de ditongo? Não tem nenhum ditongo aí. Tem 2 dígrafos? Não, tem 3. Então essa aí também está errada. Glicose e gravidade contém dígrafos. Meu Deus, vamos lá. Glicose tem um encontro consonantal, gravidade também tem encontro consonantal. Nenhuma delas tem dígrafos, então essa aí também está errada. Letra D. Apenas a palavra mosquito é exemplo de encontro consonantal. O problema dessa alternativa aí foi a palavra apenas, porque não tem encontro consonantal só em mosquito. Tem encontro consonantal em quaisquer, tem encontro consonantal em glicose, tem encontro consonantal também em gravidade. Então essa aí está errada. Bom, sobrou a última, vamos confirmar. Nenhuma delas apresenta hiato ou ditongo. Na análise fonética que a gente fez, não encontramos hiato e não encontramos nenhum ditongo, ou seja, a alternativa E. Esse tipo de questão requer, na hora da prova, tranquilidade, paciência e organização para separar as sílabas, fazer a análise fonética e anotar aquilo que foi encontrando durante a análise, tudo bem? Isso aí. Ufa! Pessoal, terminamos, legal. Vamos agora só fazer aquele resumão para tomar um café, uma cerveja, uma bebida tônica, uma água, qualquer coisa que te anime ou que te acalme, aí dependendo do seu estado de espírito, vamos lá. Na aula de hoje, nós falamos sobre fonemas, que são as menores unidades sonoras da língua. Vimos que os fonemas podem ser de 3 tipos: vogais, consoantes ou semivogais. Vimos que os encontros vocálicos podem ser o encontro de vogais e semivogais na mesma palavra, e aí eles são classificados como ditongos, tritongos e hiatos. Já os encontros consonantais são sons de consoantes sucessivos dentro da mesma palavra. E por último, vimos o conceito de dígrafos, que é quando 2 letras representam um único fonema. Pessoal, até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. Aguardo aí os comentários, as sugestões. Espero que vocês se deem muito bem nos seus estudos. E daqui até a próxima aula, façam revisão, vejam de novo o vídeo, mandem os comentários. Se vocês puderem aí, deem uma força aí no joinha no canal. E eu espero poder ser útil para vocês com muito mais conteúdos parecidos com esse, tudo bem? Abraços e até mais!